Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série DaVinci Tips e hoje eu vou trazer uma dica para você que tem o DaVinci Resolve 19, que é justamente como utilizar o Film Look Creator, que é um novo plugin, digamos assim, um novo efeito que nós temos disponível no DaVinci Resolve 19. Muitas pessoas ainda não sabem usar, que é esse simulador de filme, né? Esse simulador de filme de película, né? Para que você possa utilizar e criar um look diferente aí para os seus vídeos. Mas antes da gente continuar, se você está chegando agora no meu canal, te convido a se inscrever. Aqui eu tenho vários vídeos, diversas aulas do DaVinci Resolve, dentre outros temas também. E para você me ajudar aqui com o canal a fortalecer cada vez mais o meu trabalho, eu tenho a área de membros aqui, onde tem conteúdos exclusivos para as pessoas que se tornam membro aqui do canal. Por uma bagatela de R$5, você consegue aí ter acesso a conteúdos totalmente exclusivos para membros de algumas aulas do DaVinci Resolve importantíssimas e algumas técnicas que eu ensino por lá. Então, se você quer contribuir com o meu trabalho de alguma maneira, pode ser se tornando membro. Mas eu não quero forçar você a desprender nenhum tipo de quantia, você também me ajuda dando um like aqui neste vídeo, que vai mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante e aí sim também contribui bastante com o meu trabalho. Sem mais enrolação, vamos para minha tela que eu vou mostrar para vocês como que utiliza esse efeito do Film Look Creator no DaVinci Resolve. Vamos lá. Bem, já aqui na minha tela nós temos uma imagem aqui que eu peguei como exemplo, uma imagem que eu fiz aqui só para a gente ter um exemplo de tratamento. Tem os nós já padrão que eu utilizo aqui e eu vou mostrar para vocês como que a gente cria aquele, digamos, look cinemático, né? Existem algumas coisas importantes antes da gente simplesmente vir aqui criar um novo nó com o Film Look Creator e simplesmente criar um look, né? Iluminação conta muito, né? A forma como você ilumina o seu vídeo, né? Isso conta demais. E tem uma técnica interessante de contraste aqui no DaVinci Resolve, que eu já mostrei várias vezes aqui, que é utilizar a ferramenta RGB Mixer, que inclusive já está marcada aqui. A gente vai fazer o que a gente chama de bleach, que é um efeito de negativo antigo utilizado nos filmes aí no cinema, e a gente tem como simular isso aqui no DaVinci Resolve. Para a gente fazer isso, nós vamos criar um novo nó, Alt S, e eu vou converter esse nó em um nó de layer, com a tecla Alt L, que é o nosso atalho. Este nó de baixo, ele se chama um nó de camada, por isso o nome layer, né? Ele é um nó em layer. Tudo que é aplicado aqui sobrepõe esse nó principal. Aqui seria uma corrente normal de nós e nós temos agora uma camada por cima desse nó, que ela é unida por esse pequeno aqui nó de ajuste, né? Nós vamos então arrumar esse nó clicando aqui na parte de baixo, né? O segundo nó, que é a nossa camada, aqui em RGB Mixer, clique em Monochrome. A gente vai editar esse preto e branco, digamos assim, e eu vou equilibrar o meu gráfico aqui nos scopes. É por isso que é importante você entender como você trabalha com a waveform, para que você não crie uma aberração no seu vídeo e você esteja entendendo quais são os ajustes que você está fazendo. Feito alguns ajustes aqui, não preciso mexer mais em nada, vou selecionar este nó, clicar com o botão direito em cima dele, Composite Mode e vou aplicar o Overlay. Ficou esse negócio meio grotesco, com as sombras tudo afundada, mas a gente vai corrigir. Existem duas maneiras de você arrumar isso e eu vou mesclar essas duas formas que eu ainda não trouxe aqui no canal. A primeira delas é a gente vir nas curvas. Com esse nó em camada selecionado, a gente pode subir aqui as sombras, ó, subir um pouco os realces e ir equilibrando a nossa imagem. A gente está recuperando informação que acabou sendo, né, comprometida com a aplicação desse efeito. Depois disso, eu posso vir aqui na nossa aba de Key e aqui em Key Output a gente vai ajustar o ganho para 0.5, por exemplo, e ver como que vai ficar. Ó, já ficou um pouco mais suave, então a gente tem um ajuste bem mais suave. Eu vou fazer o antes e depois desse ajuste, ó, antes e depois. Ele tira alguma saturação de umas regiões mais isoladas, principalmente das sombras, tá? Isso aqui é um efeito de bleach que era utilizado muito em efeitos negativos, os filmes negativos antigamente, e criava esse look mais cinemático justamente porque no cinema se utiliza muito a saturação seletiva, e aqui a gente está fazendo uma simulação disso, tá? Feito isso, esse primeiro princípio que a gente utiliza, agora sim nós vamos para o Film Look Creator. Vou criar um novo nó aqui e vamos vir aqui em efeitos,
E aqui já tá escrito, ó, Film Look Creator. Você vai escrever aqui nessa lupinha Film e já vai puxar aqui o efeito. Eu vou arrastar para o meu nó. Aqui ele já tem algumas predefinições, como você pode ver, né? Ele já aplicou alguma predefinição aqui já do próprio Film Look Creator. Eu vou clicar aqui em Presets e vou clicar em Clean State. Por que, Ítalo, que a gente clicou nessa opção? Justamente para eu limpar todos os ajustes, né? Por isso o nome Clean Slate, né? Perdão, é Clean Slate, para a gente limpar todos os ajustes, né, aqui que a gente tem no Film Look Creator, tá? Depois disso, nós temos aqui embaixo a opção Film Look. É aqui que a gente vai começar a brincadeira. Eu vou puxar esse primeiro slider todo para a direita e nós temos umas predefinições que fazem a simulação de filmes antigos, né, de negativos. Nós temos aqui a opção Cinematic, Rockcaster, que vai dar esse outro efeito aqui. Nós temos o Akazaka. E aí você pode ir testando, né? Lated e o Vintage. São as 4 predefinições que nós temos aqui disponíveis. Eu vou utilizar esse Akazaka, que eu acho que fica bem interessante para a gente criar aí um look diferenciado. Aqui em Skin Bias é justamente a parte da pele. Se você notar, eu vou trazer, ele vai mudando a tonalidade. Eu posso deixar a pele um pouco mais magenta, azulada, trazendo para o 1000. E por outro lado, eu tiro um pouco esse ajuste do próprio filme, né, em cima da minha pele. Por isso que fica esse ajuste mais quente. E eu quero mostrar para vocês justamente o trabalho do Film Look Creator que a gente vai fazer em conjunto com um DCTL que eu já trouxe aqui no canal, não deixe de conferir, onde esse DCTL eu utilizo um mapeamento da minha pele. Você pode ver que inclusive ele não está mapeando corretamente, né, para estar essas cores aqui todas em cima da minha pele, mas já a gente vai arrumar isso. E agora a gente vai comparando, né, todo o ajuste que eu fizer aqui neste nó, onde está o Film Look Creator, eu vou utilizar o DCTL para ser o meu guia na pele, para eu não fugir da tonalidade de pele. Feito isso, eu vou desabilitar o nó do DCTL, ele é apenas uma checagem para mim. E aí a gente vai descer aqui para essa opção Color Settings. Nisso eu tenho alguns ajustes que eu ajusto aqui, mas você pode mexer em todos eles caso você queira testar. Por exemplo, o Fade, ó, a gente cria aí um Fade nas sombras, é bem sutil, mas vocês podem perceber que até o meu gráfico aqui na Waveform muda, ele dá meio que uma fletada nos pretos, né? Na minha camiseta você pode ver que tá tendo algum ajustezinho bem suave, né? Eu não subo tanto isso, que eu não quero deixar tão lavado as minhas sombras. Nós vamos partir para os demais ajustes, né? Nós temos aqui o Subtractive Set, a saturação subtrativa. Você pode tirar um pouco de saturação, acrescentar um pouco mais. Fica muito a seu critério. Lembrando que filme não é tudo saturado, né? De novo, aquilo que eu falo para vocês. O filme ele tem saturação isolada, né? Uma saturação muito mais controlada em certas pontas. Diferente de um trabalho publicitário, onde boa parte deles tem saturação em quase todos os elementos da cena. Aqui não. A gente tem uma saturação mais isolada. Nós temos o Roughness, que aqui ele não vai ter tanta influência, mas em algumas filmagens que você fizer com uma iluminação, um setup diferente, ele vai fazer bastante diferença. Nesse caso da minha imagem, ele não tem quase nada de diferença, tá? Ele afetaria muito os meios tons, então nesse exemplo eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas você pode testar aí no seu DaVinci Resolve, você vai ver a diferença. O Bleach Bypass é justamente esse efeito que eu fiz aqui com os nós, com o RGB Mixer. Aqui você tem algo semelhante, ó. Se eu for puxando, ele vai tirando saturação de certas regiões até virar o preto total, né? Preto e branco total. Então você consegue ir equilibrando, para tirar saturação de algumas regiões da sua imagem. Como eu já fiz isso com o RGB Mixer, eu não vou mexer nessa opção. Agora, a gente vai para uma opção muito importante aqui, que é o Split Tone, onde a gente vai mexer na tonalidade desse filme. Clicando aqui em Enable Split Tone, ele não aconteceu nada, porque a opção de Amount é justamente a quantidade que a gente vai fazer aqui de ajuste. Se a gente clicar e arrastar, ele já tem uma tonalidade meio predefinida, e agora a gente vai mexer em Hue Angle, que é justamente o ângulo de tonalidade da nossa imagem, para que a gente encontre esse equilíbrio. E a gente pode ir passeando aqui, encontrando o equilíbrio da tonalidade da imagem que a gente quer fazer. Por enquanto, eu vou deixar por aqui assim. O pivô, ele vai justamente ajustar a nossa imagem para uma tonalidade mais quente ou tonalidade mais fria. Se eu puxar o pivô para a esquerda,
a gente esfria essa tonalidade. Se eu puxar para a direita, a gente esquenta essa tonalidade. Você precisa achar apenas o equilíbrio. E aí eu vou utilizar o que eu disse para vocês, que é justamente o DCTL em conjunto. Né? Aqui, ó, novamente, eu habilitei o DCTL, eu vou vir aqui no pivô e eu consigo trazer um equilíbrio. Mas presta bem atenção, se eu puxar todo o meu pivô aqui para a direita, começa a aparecer essa tonalidade aqui na minha pele, tonalidade esverdeada. E que quer dizer que a minha imagem está muito amarela. Né? A minha pele está muito amarela. O ideal é que ficasse a minha pele toda na cor amarela aqui do gráfico. Nesse caso, eu preciso fazer o equilíbrio disso, mas agora não é algo ideal para se mexer. Por enquanto, a minha pele está um pouco equilibrada, mas ela está com essa tonalidade mais amarelada. Já a gente faz um ajuste para equilibrar isso. Continuando aqui, ó, a gente consegue vir no Amount, a gente consegue acrescentar um pouquinho a mais ou tirar um pouco desse ajuste do Split Tone. E aí nisso eu consigo vir equilibrando, né? Como estava muito amarela a minha imagem, eu consigo vir trazendo um pouquinho mais de ajuste aqui. Olha só, e agora a gente tem uma imagem um pouco mais equilibrada, né? Se eu vir no DCTL, ele vai estar desconfigurado, que eu preciso fazendo uma máscara na minha pele para a gente equilibrar essa pele, porém, a gente já tem uma imagem já bem encaminhada, né? Qualquer coisa, a gente pode vir, por exemplo, em Color Settings, acrescentar um pouco de saturação, se achar que está muito fraco, ó. A gente vem trazendo um pouquinho só, não muita coisa, né? Senão vai perder a característica de filme, não é isso que a gente quer. Se por acaso você vê que esse filme look não tá ideal, a gente pode vir descendo um pouquinho esse filme look, ó, aqui no Blend, né? Para que a gente venha trazendo um pouco da originalidade da nossa imagem para mesclar. Esse blend é justamente a mescla do filme aplicado em cima com o Film Look Creator e a nossa imagem original. Se eu tirar tudo, ele vai tirar todo esse filme que a gente fez, é tanto que até ele apaga, né? Então eu vou trazendo um equilíbrio entre eles dois, ó, para a gente equilibrar justamente também a nossa pele. É tanto que se eu vier no DCTL, já vai estar muito mais equilibrado os gráficos, né? E aí a gente pode vir aqui, ó, e mexer um pouco no blend aqui, tá vendo? Com isso a gente vem em Skin Bias e vem equalizando, ó, tá vendo? Se eu puxo para a direita aqui, ó, tá ficando muito magenta, né? E o ideal é que a minha pele fique com esse gráfico o mais amarelo possível. Se eu vir no Split Tone, a gente já começa a trazer mais equilíbrio também, ó. Aqui, ó, eu consigo já trazer mais gráfico para minha pele. Só que eu vou desabilitar o DCTL e ele vai ficar bem amarelo, ó. Tá vendo? Pegou até a minha parte branca da parede. Eu não quero isso, né? Então eu vou só trazer um pouquinho desse equilíbrio aqui, ó. Nesse caso, gente, é normal que a nossa pele acaba sendo afetada porque a gente está trabalhando com uma simulação de filme, né? Então, se você vê que o antes, ó, vou desabilitar o antes e o depois. Ó. A gente tem o antes que é uma pele muito mais magenta e etc. E com essa aplicação do Film Look Creator, a gente já criou uma pele um pouco mais equilibrada, porém, a gente tem o efeito do filme aplicado. Eu posso até subir um pouquinho mais aqui para trazer esse efeito mais cinemático. Ou eu posso, inclusive, brincar entre outras predefinições aqui para achar aquele que eu acho ideal, né? Nada que é um padrão fechado. Posso vir aqui, botar o Vintage, botar qualquer um que eu achar interessante aqui. Por exemplo, o Rockcaster, né? Acho que é esse o nome dele. Também fica bem interessante aqui nessa imagem. Você pode ver que a gente tem umas tonalidades diferentes. Por quê? Porque nós temos o Split Tone aqui aplicado, ó. Com o Split Tone, se a gente mudar o ângulo da tonalidade, a gente consegue criar aqui uns efeitos diferentes de tonalidade dessa imagem. E outra coisa também interessante é vir aqui na mescla do nosso RGB Mixer e subir um pouco aqui a opacidade, né? Para criar esse efeito mais cinemático das nossas sombras, né? Se a gente quiser aqui incrementar um pouco mais, vou simular aqui, né? Renomear, na verdade, filme Look. Eu posso vir aqui e criar um Pro Mist, né? Eu já mostrei isso aqui no canal também, que a gente vai simular o efeito Black Pro Mist. E com isso a gente consegue ir gerando aí um efeito bem diferenciado aí, mais cinemático ainda, algo com uma pegada bem interessante. Se eu vim aqui no meu DCTL, a gente já tem uma noção, a minha pele está muito amarelada. Eu posso vir aqui no Film Look Creator e a gente começar a mexer um pouquinho na pele para deixar ela o mais equilibrado possível.
Deixa eu ver como é que tá aqui, deixa eu desabilitar o DCTL. A gente já tem uma imagem um pouco mais equilibrada. Se você fala assim, eu gosto de uma imagem um pouco mais fria, né? Você pode vir aqui no pivô, por exemplo, e descer um pouquinho mais, ó, tá muito quente. Você pode descer aqui mais e deixar a sua imagem um pouco mais fria, né? O efeito de filme mais frio com isso, né? E nós temos essa combinação, galera, ó. O filme Look Creator com um Black Pro Mist aqui e justamente a mescla do RGB Mixer, né? Vou desabilitar todos eles. A gente vê o antes e o depois, né? Ó. Antes de todos esses efeitos, essas técnicas que a gente utilizou, e depois com essas técnicas aplicadas. Se a gente quiser, a gente pode esfriar um pouquinho mais essa imagem. E a gente já tem essa tonalidade. Obviamente que o nosso DCTL começa a ser afetado, faz parte, mas é algo que a gente começa a entrar num efeito mais realmente de filme emulado, né? Faz parte toda essa equalização. Bem, gente, é isso. Eu espero que vocês possam ter entendido como utilizar o Film Look Creator e não só a ferramenta, mas como é importante você fazer a mescla das técnicas que a gente tem no DaVinci Resolve para achar aí um meio termo do look que você quer criar, né? Nesse caso, eu utilizei uma imagem que foi gravada num ambiente extremamente controlado, com luzes controladas, mas você pode fazer o teste que fica bem interessante em imagens externas, né? Gravações externas utilizando, por exemplo, a combinação da Golden Hour, que fica muito bonito aqui os efeitos de filme. Vou colocar na tela aqui para rodar algumas imagens que eu fiz em combinação com o Film Look Creator para você ter uma noção de como que fica em imagens externas, né? O look que a gente consegue criar dentro do DaVinci Resolve utilizando essa poderosíssima ferramenta que emula, né? Emula os filmes antigos. E se você tem mais alguma dúvida em relação ao Film Look Creator ou DaVinci Resolve, deixa aí nos comentários que a gente continua a nossa discussão e amplia mais ainda nossos conhecimentos trocando ideia aqui nos comentários. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, tchau!